que para as coisas acontecer do jeito que eles querem, do jeito que eles querem, é preciso que eles venham abrir o leque da corrupção. Não precisa você ser tão inteligente para você entender que quando uma nação inteira ou grupos de pessoas apoiam comportamentos anormais, fora do eixo de sociedade, fora da compreensão, fora até mesmo da própria estupidez de entender a sua própria origem, pai e mãe, da sua própria condição de vida, a gente começa a entender que nós não podemos aceitar isso. Não é que você vai desprezar o seu semelhante. É que esse tipo de semelhante a você só cabe na cabeça de algumas pessoas que vê todos como cifrão. O que na realidade, a nação inteira se apostar e que venha a ser posto em prática a Constituição, tudo anda. O problema é pôr em prática a Constituição. Não precisa mudar a Constituição, não precisa intervenção do STF, não precisa intervenção do Executivo, do Legislativo. É só ter homens ilibados com conhecimentos em funções que são necessitárias para que essas venham ser o quê? Produzir, elas venham ser o quê? Elas venham andar, elas venham trazer resultado para o povo. E a maioria das funções estão necessitárias, elas estão precisando de pessoas inteligentes. O problema é que nós não estamos sabendo escolher as pessoas certas, porque mergulhamos em uma imoralidade política, porque, como eu repito, a ciência política, ela não é corpo, ela não é alma, não é mente, é uma energia, é um ser abstrato, que ela, como eu falei, ela encosta. Se você for mau caráter, você faz desgraça na vida dos outros. Se você for uma pessoa sensata, boa, ela faz maravilha nas pessoas. Então não podemos, como uma das melhores ciências, ou a ciência de todas, a ciência política, para justificar o bandido, justificar o ladrão, justificar o mau policial, o mau professor. E falar em mau professor, nós temos diversos maus funcionários. E a gente vê o descumprimento do artigo 41. Então a gente vê essas coisas acontecendo e a gente fica, parada. E não exercemos os termos constitucionais. Olha, gente, pelo amor de Deus, olha. Se esses inúteis falharem, seja ele quem for, o artigo 5º da nossa Constituição garante, olha, o artigo 5º da nossa Constituição garante que ninguém está acima da lei. E o artigo 1º, artigo único, parágrafo único da nossa Constituição, diz que o poder emana do povo, que exerce através dos seus representantes ou os termos constitucionais. Se esses falharem, se o ministro do STF falhar, se o presidente da República falhar, se o senador falhar, que é os que mais falham, senador, deputado, os termos constitucionais garantem um movimento mais do que democrático para que venhamos colocar nos eixos essas pessoas, ou esses poderes. Baseado no artigo 5º, que ninguém está acima, subiu acima da lei, abate-se, conforme o parágrafo único do artigo 1 da Constituição. Isso é que nós temos que aprender. Deixamos, porque foi sempre colocado pela mídia, isso foi soltada, isso foi solta, essa conversa veio de alguém que tinha interesse em destruir uma sociedade, destruir uma nação, destruir um povo maravilhoso chamado brasileiros. Foi essas ideias. A ciência política, ela não é criminosa. Criminosa são os políticos que abraçam porque são mau caráter, têm um defeito patológico. Essas pessoas é que são os responsáveis. A ciência política não, a educação não, a segurança não, não é o
Não existe na segurança a segurança má, existe o mal policial, o mal delegado, o mal coronel, existe os maus policiais. Não existe o policial é ruim, não. Tem meios para alcançá-los e enquadrá-los conforme para que eles possam aprender da pior forma que eles não podem agir dessa forma. O problema é encontrar homens. Porque o nosso sistema, vamos dizer, esse sistema, ele cria corporativismo porque já vem lá de cima. Se tiver exemplos de pessoas ilibadas com conhecimento e que se submeta à Constituição Federal, não sobra bandidos que não estejam na cadeia. O problema é que as pessoas têm que colocar a Constituição em prática. Não precisa mudar a Constituição, não precisa mudar estatuto. Olha, não precisa mudar nada. O que precisa mudar são os políticos que se encontram no Senado e são os políticos que se encontram na Câmara. Mudou esses canalhas, muda tudo. Porque o que estamos assistindo em relação a esse rebuliço em termos de membros ou outras organizações do poder, dos três poderes, outras que se encontram invertindo, se encontram maltratando, se encontram mostrando o poder que não tem. Se colocar senadores de respeito, de caráter, que tenham compromisso com a nação, não com o bolso. Olha, o artigo 52, inciso 2, ao qual processa e julga ministros do Supremo Tribunal Federal, procuradores e conselhos, membros do Conselho do Ministério Público, do Conselhos da Justiça. Se colocarmos senadores de respeito, homens, não os barões do Brasil S.A. que tem lá, como Tasso Gereissati, como tem outros barões que lá eles não precisam aqui, mas precisam para manobras políticas, manobras de empréstimo, manobras de movimentos industriais, manobras de venda do Brasil. Essas pessoas têm que sair de lá. Nós temos que colocar pessoas que estejam voltadas para a nação, voltadas para o povo brasileiro, independente de raça, de cor, princípio, não interessa. A Constituição tem que ser posta em prática. Mas para isso é preciso que venhamos compreender os discursos de cada desocupado desse. São discursos que entram nas nossas cabeças e que, se você não tiver o conhecimento, se você não tiver o interesse em saber o que é efeito dentro do coletivismo, dentro do efeito da forma geral, você vai começar a entender que você pode ser enganado. Como você começar a pensar que você tem as condições de se beneficiar individualmente, aí você é alvo fácil dos políticos. Você é alvo facílimo. Você é o que eles mais precisa para poder agir aquilo que ele tem mais de pior, que é desviar o teu próprio dinheiro. E é o que nós estamos vendo hoje no Brasil. Se você não aprender, se você não desenvolver, e nós vamos compreender isso quando começarmos a desenvolver o entendimento. Olha, a verdade está aí, mas a verdade é uma ferramenta. A verdade não é algo absoluto. Tanto que se você encontrar, você se livra. Não é algo que a todo mundo fala a verdade. Não, é uma ferramenta única, absoluta, que é capaz de mudar quando a inteligência, a sabedoria e todo o conhecimento que você possa adquirir através de ciências, você coloca a verdade em prática. Aí você se livra de cada pilantra, você se livra de cada gente sem noção, você se livra de tanta coisa e você vai começar a entender que a forma que tudo é comum a todos começa a funcionar. Começa a funcionar. Não da forma em que algumas organizações criminosas religiosas
se encontram no Brasil que deveriam ser presos, porque isso é despojando um povo, como nós temos que observar a casa, o Congresso Nacional, políticos comprometidos, e não adianta dizer que vocês não estão. Não adianta, vocês são cara de pau, porque quando não há uma contribuição mental para que você possa desenvolver, mais você mergulha na lama da escuridão. Aí, meu amigo, tanto o ignorante do lado de cá, como o estúpido do lado de cá, vai querer formar uma nação conforme a ideologia de alguma pessoa que acha que, por via de sua própria noção, dentro da sua própria noção de construtividade que beneficia a si mesmo ou seus bolsos, que chama-se ideologia, sabe o que vai acontecer com essas pessoas? Elas vão começar a apodrecê-las, e vão começar a indicar outras pessoas como responsável. Só, meu amigo, o pior erro de uma nação é começar a acreditar de uma forma individual. Se você acreditar numa forma individual que você pode ser, que você pode isso, que você pode aquilo, ou que alguém disse que você pode, olha, você vai fazer miséria na sua vida e na vida dos outros. A nação é uma forma coletiva, em que não há um pensamento individual, mas uma forma coletiva, uma coisa comum. Isso todos aprendem naquele livro sagrado que chama-se Bíblia. A coisa mais simples, mas tem que ter vagabundos para roubar do povo. Tem que aparecer gente desonesta para abocanhar. Só um lado enrica. Enquanto você não entender que você precisa ser inteligente para adquirir a verdade e pôr em prática o coletivismo, você não vai sair de situações nenhuma que você se encontra. Nenhuma. Você precisa associar, você precisa se juntar, você precisa se somar. Sozinho você não consegue nada. E nós precisamos entender que para termos um novo Brasil, é preciso que cada um de nós venhamos, no mínimo, conhecer a nossa Constituição. Falou fora da Constituição, é mentira. Não vai conseguir. Tem muita coisa, muito amaranhado de ideias, é muita coisa acontecendo para você compreender, simplesmente na conversa de pessoas que não sabem o que está fazendo. É uma pessoa só falando de uma situação que provavelmente vai encontrar outra cabeça vazia para que possa ser cheia dessa conversa, sabe, de mariola, sabe, essa conversa mole, essa conversa, sabe? Ele vai encontrar, porque só o que tem no Brasil é isso. É só olhar as pessoas que estão aí. Só olhar as pessoas que estão andando na estrada, querendo invadir as coisas dos outros, querendo quebrar as coisas dos outros, invadir a igreja. Só o que vai acontecer é isso. Cabeças de ventos. Isso é o que são. Vamos mudar o Brasil? É só ter entendimento, buscar um pouquinho só, não precisa tanto, mas um pouquinho, e ver as noções em que se encontram essas pessoas, o patamar. É só virar o pódio que você vê que eles estão de cabeça para baixo. Vire, tente ver isso. Ver as conversas deles, é só você virar assim, ó, que eles estão de cabeça para baixo. Cresce com o rabo de cavalo. Se você acompanhar eles, o local que você vai estar é no chão. E o pior é para os outros pisar. Olha que tem muita gente aí que está nessa situação. Um abraço a todos.